Salve, salve! É muito bom ter você por aqui e é por isso que antes da gente começar esse conteúdo, primeiramente vou pedir para que você deixe o seu like e confere se você já está inscrito aqui no nosso canal, para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdo e entregando realmente algo de valor para você. Esse conteúdo que você vai assistir agora, ele é um recorte das nossas transmissões que acontecem diariamente. Por isso também vou pedir para que você ative o sininho das notificações, para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal. Rapidamente, é claro, vou deixar a nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto, estamos literalmente iniciando a segunda quinzena deste mês. Porém, o que tinha de informação, ou pelo menos de dados econômicos mais importantes, já foram trazidos aí para o mercado, que era a inflação. A inflação ela veio abaixo do esperado, o que corresponde com um cenário otimista para uma potencial mudança de taxa de juros dia 18 de setembro, daqui a um mês e 2 dias. Porém, o mercado ele está fazendo um recuo. Parte disso, na minha opinião, tem sido impactado especificamente por conta de um processo de movimentação de saldo Bitcoin do governo americano para dentro da Coinbase que aconteceu há um dia atrás. Essa movimentação aqui específica, normalmente, ela já aconteceu 2 vezes esse ano, né? 10 mil Bitcoins sendo transferidos para lá para dentro. Normalmente, quando acontece, o Bitcoin, uma média ali de 3 a quase 5 dias depois, chegou a cair 5%. Então a gente pode ver recuos de curto prazo aí por conta dessa temerosidade do mercado. A gente também tem um outro ponto que é essencial você ficar atento, que é a temerosidade a respeito de uma potencial recessão macroeconômica, que parece ficar agora um pouco mais distante, pelo menos no cenário de curto prazo. Bitcoin mantém suporte de 56 mil dólares em meio à volatilidade elevada e à medida que hoje, sexta-feira, vencimentos de opção acontecem. Bitcoin caiu aí brevemente abaixo de 56 mil dólares, dia 15 de agosto, antes de marcar uma recuperação para os 57 mil. Ok, sexta-feira, dia de vencimento de opções. O vencimento de hoje pode desencadear uma volatilidade importante, com traders observando de perto se o nível de suporte crucial vai ser mantido aí, obviamente, até este momento, que é a abertura da sexta-feira. Bom, a abertura da sexta-feira aqui no Brasil, né, 8 horas da manhã. Nas últimas 12 horas, o Bitcoin, na verdade, ontem, né, da quinta para sexta, o Bitcoin tinha flutuado aí de forma relativa. Esse suporte aí se tornou um ponto de foco aí para os trades, já que hoje 1,4 bilhão em opções vão expirar do Bitcoin a partir, na verdade, já expiraram pelo horário UTC, e a gente pode ver então a volatilidade disso impactando o mercado. Maior volatilidade, historicamente, os vencimentos de opções têm sido associados a uma volatilidade elevada no mercado cripto. Ok, isso aqui já foi. E aí a gente vem aqui dentro do CoinGlass para a gente avaliar o valor de liquidação, principalmente das últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, a gente está vendo um saldo aí relativamente baixo ao que a gente viu há 2 semanas atrás, quando a gente viu quase 2 bilhões de dólares sendo liquidados dentro de 48 horas. Aqui a gente tem uma liquidação de 200 milhões de dólares, obviamente por conta aí dessa queda do próprio Bitcoin, porém o mercado começa a se estabilizar aí, né? Tanto no gráfico de 1 hora quanto o gráfico de 4 horas, a gente já não tem aí sequer 10% do que foi liquidado nas últimas 24 horas acontecendo. Uma coisa que é muito importante é o interesse em aberto do Bitcoin. Há poucos dias atrás, nós chegamos no interesse em aberto em quase 40 bilhões de dólares. Essa liquidação foi importante para limpar a base de alavancados. Um outro ponto que me chama bastante atenção é justamente a temerosidade aí daquilo que chamamos de cruz de morte no Bitcoin. O preço do Bitcoin salta 4%, enquanto tripla cruz de morte gera medo abaixo de um Bitcoin, para um Bitcoin abaixo de 50 mil dólares. Bom, metas de preço do BTC mantém viagem abaixo dos 50 mil dólares. E aí o que é que acontece? Dados do Cointelegraph mostram aí que quase 4,4% do Bitcoin foi recuperado de ontem para hoje, quando o Bitcoin voltou a oscilar acima dos 58 mil dólares, porque a gente foi ali abaixo dos 56. Recuperações dos preços aí às mínimas de 56.150 dólares. Após os últimos dados de desemprego norte-americano, a queda trouxe problemas para os comerciantes de curto prazo, sobretudo aí a galera que foi liquidada. A ação foi capturada
Aqui estão dizendo que foi 75 milhões, como a gente acabou de ver, 200 milhões foram liquidados. Queda do Bitcoin no gráfico de 15 minutos mais acentuada, fazendo essa limpeza da base da manada. E aí o que é que acontece? A gente tem observado muito, né, o que chamamos de cruz de morte. Para mim, pessoal, e essa aqui não quer dizer que eu sou o detentor da verdade, mas se você parar para avaliar 50 contra 200 períodos do gráfico diário, ou seja, pegar a média móvel de 200 dias contra a média móvel de 50 dias, você vai ver que... Deixa eu abrir aqui o gráfico do Bitcoin. E eu vou até pegar aqui o Bitcoin pelo index, tá? Ou seja, todo o relato da história do Bitcoin dentro do mercado. Tô aqui, deixa eu só mudar para o gráfico diário. Agora sim. Gráfico diário do Bitcoin. Linha amarela é a média móvel mais lenta, 200 períodos. A linha azul é a média móvel mais rápida, 50 períodos. Sempre que existe o cruzamento da 50 contra a 200, as duas acima do preço e a média móvel mais lenta acima da média móvel mais rápida, nós entramos em bear market. Sempre que acontecer o seu inverso, a ação do preço, ou seja, o gráfico acima dos dois. Deixa eu tirar aqui esse estocástico, tá? A ação do preço, ou seja, o gráfico acima das duas e a linha da média móvel mais rápida, azul, acima da amarela, nós entramos em bull market. Aconteceu já de termos pontos falsos? Sim. Olha só, aqui a ação do preço na recuperação do mercado de fundo de bear market, a gente faz um mergulho abaixo das duas, mas não há o cruzamento genuíno. E pouco tempo depois existe aqui um rebocheamento dessas duas médias móveis, elas se entrelaçam, depois volta com um cenário de expansão já a partir do dia 13 de outubro do ano passado, que é quando a gente começa a estiringada que nos trouxe para o ponto atual do BTC. Avaliando o cenário atual, nós ainda temos uma distância relativamente importante para confirmarmos a cruz de morte. Pode ser um cruzamento falso? Sim, pode ser um cruzamento falso que pode vir a acontecer aí pelo diário. Eu não observo gráfico de 4 horas, de 8 horas para isso. Para mim, a observação é pelo gráfico diário. A gente tem uma zona extremamente importante na ação do preço do Bitcoin, que corresponde à faixa dos 60 a 58 mil dólares aqui, que é essa faixa que a gente pode dizer como um suporte do BTC. Percebam que nas últimas vezes nós vimos testando a quebra desse suporte. Aqui foi quebrado. Chegamos nos 49 mil dólares aqui. E mais uma vez a gente está se comportando abaixo deste suporte. Isso é ruim? Pô, logicamente, para a ação do preço, quem está olhando para cima é ruim. Nossa próxima base é uma base relativamente fraca, está na faixa dos 52 a os 50 mil dólares. A gente deixa uma pequena liquidação lá nos 49 mil, mas essa seria aqui a nossa próxima base, caso esse suporte seja perdido. Esse suporte aqui sendo perdido, pessoal, confirmando a perca desse suporte, 50 a 52 mil dólares é uma região muito fraca para segurar o preço. E o maior interesse seria ver uma queda do Bitcoin rumo aos 42 mil dólares. Caso um cenário como esse se concretize, efetivamente, seria preocupante, pois poderíamos, e aí eu quero deixar claro isso, poderíamos estar iniciando a abertura para um potencial inverno cripto. Por quê? Porque aqui, de fato, seria um cenário de reversão do preço, apontando não mais para cima e agora apontando para baixo. Até o momento, se você parar para analisar aqui, vou remover todos esses desenhos. Se você parar para analisar, o Bitcoin eles têm, apesar das liquidações em pontos mais baixos, ou seja, apesar das liquidações aqui, ó, anteriormente na faixa dos 56 a 58 mil dólares, a liquidação aqui nos 40 mil, o Bitcoin no cenário macro, se você traçar ali aqui para o lado, você vai ver que o Bitcoin ele está em um canal paralelo andando de lado, ou seja, o Bitcoin está em um período de capitulação, onde o mercado ele passa por uma determinada maturação do preço, o preço fica andando de lado até que a gente possa ver uma definição do interesse dos investidores, se para cima
ou ser para baixo. Por enquanto, o Bitcoin está capitulando e o que me preocupa é que, óbvio, são topos e fundos aqui no gráfico diário descendente. E se a gente abrir uma região de fundo com fechamento do diário abaixo dos 54 mil dólares, muito provavelmente vamos oscilar ali para próximo da região dos primeiramente seria ali a faixa dos 50 a 52 mil com fechamento dentro dessa região. Depois disso, a posteriori, há uma visita ali para 45, 42, 43 mil. Então, a gente tem toda essa região de interesse aqui para sustentar o price action. Essa aqui é a primeira região de interesse que poderia sustentar esse price action. Esse price action perdendo essa base, naturalmente, nós poderemos ver aí quedas mais agressivas do Bitcoin. O que me faz ter uma perspectiva um pouco mais diferente é que, de fato, seria uma potencial mudança aí em breve das taxas de juros. O que a gente precisa entender, primeiramente, é que o preço ele não é justificado pela narrativa, mas a narrativa ela é justificada pelo preço. A gente traz alguma narrativa que está impactando o preço para que você entenda melhor a correlatividade, mas o preço ele vai primeiramente mostrar o que acontece e a narrativa vai justificar o que aconteceu com o preço. Então, na minha opinião, o mercado ele começa a precificar um movimento específico para setembro, que é de redução das taxas de juros. Isso acontecendo, nós tendemos a ver o mercado otimista. Vale dizer que, por algumas vezes, quando houve mudança das taxas de juros, os mercados puderam fazer também ali eventuais correções. Como a impressora norte-americana já está ligada, eu acredito que é pouquíssimo provável que a gente veja isso acontecendo. Porém, não prevejo o futuro e a única coisa que eu posso lidar é justamente com os fatos que nós temos. Por isso fica essa aí a minha opinião a respeito do Bitcoin para este momento. Continuamos com o Bitcoin andando de lado, podemos fazer novos movimentos de liquidação ali na faixa dos 56 mil dólares mais uma vez, e mais uma vez 62 mil dólares, por enquanto será um ponto de resistência muito importante. O ideal é que a gente voltasse a oscilar ali próximo da região dos 61, dos 62, para majoritariamente a gente ver, no mínimo, o Bitcoin oscilando em uma parte superior. Porém, todos os pontos de temerosidade que eu coloquei aqui acabam gerando uma expectativa negativa dentro do mercado para esse momento. De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, confere aí se você já deixou o like, está inscrito no nosso canal. E rapidamente, um convite para você conhecer o nosso Census Script. É o projeto onde basicamente você vai ter acesso à minha carteira de investimento a longo prazo e também todas as nossas operações em mercados futuros. Sinais de compra e venda que a gente manda lá diariamente. Além, é claro, de um curso completo para que você aprenda a como operar, como proteger o seu capital e, claro, criar uma carteira de forma exponencial para os seus ganhos. Bom, mais uma vez, muito obrigado por você ter estado aqui conosco. E é claro, eu vou deixar agora 2 recomendações de vídeo para que você possa continuar aprendendo mais sobre o mercado. No mais, se tiver alguma dúvida, manda através dos comentários. É só o começo. Que Deus abençoe e multiplique o teu patrimônio. Até o nosso próximo vídeo.